Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre células. O que são células? Antes de falar de células, o que é um ser vivo? Se você olhar para uma pedra, por exemplo, e comparar com um ser vivo, o que você nota de diferente no ser vivo e na pedra? Comparando os dois, qual é a diferença que existe entre um sapo, por exemplo, e uma pedra? Logo você vai notar algo de destaque no ser vivo. Por exemplo, ele tem necessidade de alimento, ele se reproduz, ele se movimenta, ele tem outras manifestações. Então, ou seja, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele morre. Isso são características ou manifestações vitais. Então, essa é a diferença entre o ser vivo e a matéria inanimada. E esses seres vivos, eles têm uma unidade básica, que é chamada de células. Todos os seres vivos são formados por uma unidade muito pequena chamada de células. Existem os seres unicelulares, que é formado por uma única célula, e existem os seres multicelulares, formados por muitas células. No caso dos seres unicelulares, uma célula já se confunde com o ser vivo, já é um ser vivo. Uma única célula já é um ser vivo. No caso dos multicelulares, já está falando muitas células. Mas um ser vivo, um organismo, não é um amontoado de células. São um conjunto de células com funções diferentes. Então, nós podemos dizer que a célula é a unidade morfológica dos seres vivos, a unidade que forma os seres vivos. E é também a unidade fisiológica. Além de formar, ela realiza a função dos seres vivos. Então, o conjunto de células semelhante forma os tecidos formam os órgãos formam o sistema. Então, nós temos, por exemplo, a nossa pele é formada por tecido epitelial, os nossos músculos formados por tecido muscular, os nossos ossos formados por tecido ósseo, enfim, nós temos vários tipos de tecidos e esses tecidos são formados por células. Então nós temos lá células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Isso é uma organização do ser vivo. Mas além dessa organização, nós temos ainda os seres vivos, eles se unem e formam o quê? População. As populações formam o quê? Comunidade. E as comunidades formam os ecossistemas. Então, a célula vai se unindo a outros para formar, no caso, um organismo. E o nosso organismo, ele tem, no nosso caso, por exemplo, nós somos formados por bilhões de células. Mas todos nós já fomos uma única célula. Ou seja, nós somos originados da junção de uma célula que veio do nosso pai e uma célula que veio da nossa mãe e ocorreu uma união, que no caso é a fecundação, e formou uma única célula, que é chamada célula ovo ou zigoto, e aí ela foi se dividindo em 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, para formar o embrião, o feto, a criança e o ser humano adulto. Então todos nós já fomos uma única célula. Então, voltando à célula, que é a unidade fundamental dos seres vivos, ela constitui
uma unidade microscópica. A maioria das células são microscópicas, ou seja, só dá para ser vista com o auxílio do microscópio, que é um instrumento com lentes de aumento que serve para observar a estrutura minúscula, muito pequena. E como ocorreu a descoberta da célula? Com o aprimoramento do microscópio, foi-se observando determinadas estruturas, aumentando, ampliando, e a necessidade de estudo, foi sendo aprimorada. E aí nós tivemos o quê? O descobrimento da célula, a descoberta da célula. Um rapaz chamado de Robert Hooke, ele observando tecido vegetal morto, ou seja, a cortiça. O vinho ele vem fechado por uma rolha, Aquela rolha vem de um tecido vegetal morto, que é a cortiça. E o Robert Hooke, ele observando esse tipo de tecido vegetal morto, casca de árvore, por exemplo, o tronco da árvore, a casca grossa é morta. Então, ele, observando esse tecido vegetal morto, ele viu que esse tecido vegetal morto era formado por inúmeros compartimentos. E esses inúmeros compartimentos, ele foi denominado de célula. Por exemplo, a pessoa que está recluso, ele fica numa cela, que é um pequeno cômodo. Então, a origem do nome de célula vem da palavra célula, que é pequeno cômodo. Quando ele observou essas pequenas estruturas, ele viu o quê? Estruturas vazias, pequenos corpos vazios. Por que pequenos corpos vazios? Porque eram estrutura vegetal morta e estava vazia porque estava morta. E aí foi acontecendo o quê? A descoberta da célula foi dessa forma. Ele observou esse tecido vegetal morto e ele denominou de célula, depois que veio a denominação de células, que é a menor unidade viva e organizada que forma o ser vivo. Depois veio o quê? Vários outros estudiosos foram observando tecidos diferentes de animais, de vegetais, vários tipos de tecidos, e eles constataram nesses tecidos a presença dessa pequena estrutura chamada de célula. E continuando os estudos, veio o quê? Vários cientistas observaram a mesma coisa. E com isso veio uma denominação de teoria celular. O que é teoria celular? Teoria celular é que diz que todos os seres vivos são formados por células. A célula é a menor porção viva e organizada que forma os seres vivos, e que toda célula é proveniente de outra já existente. Então, um ser vivo vem de outro ser vivo. Você tem um pai e uma mãe, então você veio de um outro ser vivo. Uma célula vem de outra célula. Então, é isso que fixa o quê? A teoria celular. Então, todos os cientistas estudando os tecidos, observando os tecidos, fazendo experimentos com os tecidos, eles constataram a presença de células. E com tudo isso eles chegaram à conclusão da teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado por célula, a célula é a menor porção viva e organizada, e que toda célula é proveniente de outra já existente. Continuando o estudo da célula, através da melhoria do microscópio, nós temos o que? As partes da célula.
Apesar da célula ser uma estrutura microscópica muito pequena, ela tem outras partes. Então, à medida que foi aprimorando o microscópio, foi aumentando a visibilidade da célula e aí notaram os compartimentos. E quais são as partes principais de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é o que? O revestimento da célula, parte externa, que ela tem função. Qual a função da membrana? Envolver e proteger a célula, permitir a entrada e saída de substância, porque a célula é o que? Uma estrutura viva. Se ela é uma estrutura viva, ela tem necessidades, ela tem função, ela precisa de água, ela precisa de alimento e ela precisa trocar substâncias com o ambiente. E para isso ela utiliza o que? A membrana plasmática, tem vários furos, poros, por onde entra e sai determinadas substâncias. E na outra parte da célula, que é o citoplasma. Então, o citoplasma é a parte que está entre a membrana e o núcleo. Nesse citoplasma, que é formado por um tipo de gel, uma proteína, né? Mas é como se fosse um gel, tecido gelatinoso. E nesse citoplasma nós temos várias outras estruturas que estão mergulhadas no citoplasma, onde acontecem várias funções na célula, que são as chamadas organelas citoplasmáticas. Por exemplo, nós temos um organelo citoplasmático que é chamado de mitocôndria. Nessas mitocôndrias acontece o quê? A respiração celular. E, enfim, no citoplasma ocorrem várias funções na célula que são realizadas por essas funções, ou por essas estruturas, por essas organelas. E nós temos o núcleo, que é a parte principal da célula, e nesse núcleo nós temos o quê? O material genético. Eu falei que uma célula vem de outra célula. Ela herda material genético de outra célula. Uma célula herda o material genético de outra célula. Por isso que uma célula vem de outra célula. E só tem sentido se ela trazer alguma coisa da outra célula. E isso vem através de quê? Através do núcleo da célula. Então nós temos a membrana, o citoplasma e o núcleo, cada um tem função específica na célula. Aí nós temos a estrutura celular. Então, de acordo com a estrutura celular, as células podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas. Então, o que são células procarióticas? São células de estrutura mais simples. Então, nós temos a membrana, o citoplasma e o núcleo, são as partes principais da célula. No caso das células procarióticas, nós não temos a membrana, o citoplasma e o núcleo. Nós temos uma célula que tem a membrana, o citoplasma e o material nuclear. Por que material nuclear e não núcleo? Porque esse material nuclear ele está disperso no citoplasma. Então nós temos o material nuclear, nós temos o DNA, mas ele não está em uma região específica chamada de núcleo. Ou seja, no núcleo nós temos uma membrana que reveste o núcleo, que é chamada de carioteca. No caso das células procarióticas, nós não temos essa membrana que envolve o núcleo. E quem são esses seres formados por essas células procarióticas? São aqueles seres mais simples, por exemplo, as algas azuis,
as bactérias são chamadas também cianobactérias, as algas azuis são também chamadas cianobactérias. Então, são seres de estrutura celular mais simples, onde nós temos uma célula diferente da célula, por exemplo, de um animal ou de um vegetal, que é uma estrutura celular mais complexa, né? Então, as células eucarióticas são células de estrutura mais complexa, onde nós temos a membrana, o citoplasma e o núcleo verdadeiro. Então, nas células eucarióticas, nós temos a região chamada de núcleo, ou seja, nós temos a membrana, que é a carioteca, que separa o núcleo do material citoplasmático. Então, essa é a diferença. E quem são os seres eucariontes? São, por exemplo, todos os outros seres vivos, além das bactérias e algas, né? Todos os outros seres vivos são os eucariontes. Os protistas são os protozoários, os fungos, os animais, os vegetais são seres eucariontes, né? Que tem uma estrutura celular mais complexa. Então é só para a gente entender um pouquinho sobre célula e estrutura celular. Recapitulando, a célula é a menor estrutura viva e organizada que forma os seres vivos. Essa célula ela já realiza inúmeras funções no organismo, no caso dos organismos multicelulares, são formados por muitas células. Então, essa célula tem inúmeras funções. E no caso de um organismo unicelular, ela também tem inúmeras funções, só que no caso é uma função para ela mesma, né? Porque ela é um organismo unicelular. Então, é isso.